Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. É bom estar com você mais uma vez, não é? Não mais que de repente sextou com frio. Paulo, não está frio também, mas para Cuiabano está frio. Entenda de uma vez por todas que para Cuiabano um soprinho já é frio. Embora não seja cuiabano, mas já mora aqui já, tem quase 30 anos. Então, já é frio. Então, o Lorenberg falou no início da semana, falou, tem um negócio, estão avisando aí que vai ter sexta-feira fazer frio. E cravou, batata, já está aí um friozinho aí para tomar aquele banho de cuiabano, né, de tchaco-tchaco, né, enfim, opinião está Apostos ao vivo mais uma vez. Jean Caminha está aqui, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Vou passar aqui a descrição completa, né? Rapaz, Jean Caminha, professor do Instituto de Computação e é também secretário de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos prosseguir, tem muita coisa importante. Por exemplo, essa questão da meteorologia. Os caras estão cada vez mais rápidos aí e mais precisos para cravar. Hoje, por exemplo, nós estamos no dia 24, né? O cara prevê que semana que vem, que daqui a 15 dias vai fazer frio. Que já sabem, o satélite da onde lá consegue captar a informação e precisa, cada vez mais precisa. E outras questões mais, a inteligência artificial, enfim, muita coisa que a gente vai estar abordando aqui com o nosso glorioso Jean Caminha. Professor Lorenberg, está com frio? Boa noite, como vai? Vai bem? Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Melhorou o tempo, né? Tá gostosinho, né? Não tá frio também, né, Paulo Coelho? Mas tá gostosinho, né? Tá bom para assistir um bom filme, comer uma boa pipoca e roncar, né? E dormir, porque o tempo tá bom para dormir. Jean Caminha, muito bom tê-lo aqui, obrigado. A propósito, você que está acompanhando o programa Opinião, tanto aqui pelo canal 22, tanto pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal, ao vivo, em qualquer canto do mundo, já que a tecnologia nos propicia, nos proporciona isso. Obrigado pelo carinho da sua companhia, né? A tecnologia que nos une, né? Estamos juntos. Outro dia me passaram aqui a informação de Nova Zelândia assistindo, não tem o que fazer. Aliás, lá tem um fuso horário muito diferente, né? Então, de repente, eu ia falar não tem o que fazer, porque de repente lá já está madrugada, noite e tudo. Não, mas lá está de dia e eles estão acompanhando a gente, mandaram até um print de uma foto, enfim. Obrigado pelo carinho a você que nos assiste, nos acompanha sempre. Professor Jean Caminha, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Rapaz, eu vou perguntar logo para começar sobre essa questão aí da tecnologia que envolve os satélites. Cada vez mais preciso o serviço de meteorologia. E olha que nós não somos, você estava dizendo antes de começar o programa, não somos assim a vanguarda, a gente não está à frente. Lá nos Estados Unidos da América, por exemplo, lá o negócio é mais preciso, não é? Eu queria que você explicasse hoje, é um caminho sem volta essa questão da tecnologia, inclusive na questão da meteorologia. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, boa noite a todos que assistem o programa Opinião. Prazer estar de volta aqui. Para a gente falar um pouco sobre tecnologia, dos assuntos que a gente gosta, né? E ajudar toda a audiência a entender mais esses conceitos. A questão da meteorologia é muito interessante. É um conjunto de ações que a gente consegue fazer a previsão do tempo. Nós precisamos de satélites que fazem imagens, que medem alguns indicadores, né? Tem sensores, tem determinados tipos de sondas que eles emitem para poder verificar como é que está a situação do clima. Existem estações em terra que coletam dados de vento, de pressão atmosférica e tudo. E tudo isso é processado por um supercomputador. Então, é interessante que é necessário que os países tenham esse tipo de processamento, porque são muitos dados, são muitas variáveis, precisa processar isso muito rápido para a gente ter essa resposta imediata.
No Brasil, a gente tem uma rede de supercomputadores. Existe o principal supercomputador brasileiro, que é o Santos Dumont, que fica em Petrópolis, mas existe um conjunto de supercomputadores que faz essa previsão do tempo, em tempo real. Só que quanto mais informação você tiver, quanto mais moderno for o satélite, quanto mais moderno for os sensores que você utilizar, mais preciso e mais rápido essa informação. O Brasil não tem os satélites mais avançados, mas tem os algoritmos de processamento eficiente para conseguir uma boa previsão do tempo. Suficiente para cravar, não é? Sim, consegue cravar com um grau de precisão, porque inclusive ele usa dados mundiais, porque uma mudança de tempo, por exemplo, na Nova Zelândia, interfere de alguma forma aqui no Brasil. Então esse dado chega, esse dado é importante para a gente entender questões dos oceanos e várias outras informações que são importantes. Onde vamos chegar, hein? Dá para imaginar onde? Eu sempre questiono isso, né? Do mais básico até essas questões propriamente que estamos falando de satélites. Por exemplo, compra um telefone hoje, o mais moderno que há no mercado aí. Você vê as próprias empresas aí, quando vão lançar, elas têm evidentemente equipes de engenheiros ali, não é? Para trazer inovações, para tentar atrair o mercado, atrair o consumidor. O que nós podemos ver no futuro aí? Eu pensava isso quando eu era criança, será que vamos ter carro voador ou coisa do tipo? Quando eu assisti os Jetsons lá, lembra aqueles carrinhos que voavam assim? Será que não? Será que esses caras estão certos? Hoje eu fico pensando assim, será que não vamos ter o que no celular daqui 5 anos, por exemplo? Será que ele vai ligar o carro sozinho para mim? Ou vai ter um Alexia aqui inserido? Sei lá o que vai vir aqui apresentar a opinião? Olá, senhoras e senhores. Eu não sei, o que nós podemos esperar isso? Dá para prever? Algumas coisas assim, Paulo. Primeiro ligar o carro, primeiro telex, isso já tem. Você já consegue ligar o carro, já fazer. Apresentar o programa Opinião é um pouco mais difícil por causa do talento de vocês dois, que isso ainda vai demorar um pouco para ser substituído. Dorileu tá meio de olho nessas coisas aqui, porque quer economizar. O que vai acontecer é assim, no futuro muita coisa está acontecendo no ramo da tecnologia. O que a gente acredita que vai acontecer? Que o celular, ele é um aparelho interessante, porque ele conseguiu juntar muitas coisas, ele é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas a usar, mas a gente está indo para um caminho que a gente chama de computação pervasiva, né? Ou seja, a computação vai estar em todo lugar, em todos os aparelhos, né? Não só no celular, mas na nossa televisão, na nossa casa, no nosso carro, e tudo isso vai estar conectado entre si. Então nós vamos estar usando computação, nós vamos estar conectados, trocando informações, sem ter que precisar de um aparelho. Então, o caminho é esse. Vai cada dia precisar menos de um aparelho e a gente vai estar mais conectado, trocando mais informações. Professor Lorenberg, por favor. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, juntamente com um amigo telespectador, ganhamos e ganhamos muito, porque aprendemos exatamente, porque é uma área que a gente não tem o domínio, não tem o controle. Eu vou aproveitar, professor, exatamente, me permita repetir o que eu perguntei antes do início do programa, porque parece-me que a dúvida que eu tenho, o questionamento que eu tenho, possa ser o mesmo questionamento do amigo telespectador. Eu perguntava ao professor, e aí, veja, com a questão da tecnologia cada vez mais avançada e com o advento da inteligência artificial, eu sempre acreditei de que haverá maior exigência do alto nível de vocabulário. E o meu questionamento está exatamente, ora, o alto nível de vocabulário requer leituras, sobretudo do que está escrito, não a leitura visual, mas a leitura do que está escrito. É essa que permite a cada um de nós ampliarmos o vocabulário. Mas a prática de leitura, sobretudo do brasileiro, é muito pequena, mas muito baixa. Ora, se eu tenho um nível de leitura cada vez menos ou mais baixa, não corre-se o risco de eu, por exemplo, saber tudo sobre a tecnologia, mas sou incapaz de lidar bem com ela pela ausência do vocabulário. O meu raciocínio está correto, professor? Eu estou voando, estou fora do contexto? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente,
Porque você pega, por exemplo, o que a gente está atravessando hoje, que é a inteligência artificial, que está sendo mais discutida no momento, que são os grandes modelos de linguagem. São baseados em modelos de linguagem. Ela é treinada utilizando livros, ela é utilizada treinando todo o conhecimento que nós geramos com muito tipo de vocabulário, com muito tipo de conexões entre as ideias. E isso vai tomar da gente um cuidado interessante para a gente conseguir entender, interpretar, não só ler, né? Não só entender as palavras, mas interpretar o que está sendo colocado para a gente, para utilizar isso de uma forma mais correta, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de desenvolvimento e de criatividade. Mas se a gente não conseguir ler, se a gente não conseguir interpretar o que está sendo para a gente também corre o risco de ficar ou dependente ou usar de forma errada disso aí. Professor Jean, eu tenho a propósito ainda do celular, eu encasquetei com o celular aqui, mas na verdade não, é bem pertinente, vou linkar esse assunto aqui com o anterior. Perceba, hoje esse rapaz aqui, esse aparelho aqui, ele matou um bocado de gente, matou o despertador, matou a câmera fotográfica, o calendário, a agenda, uma série de... Quer dizer, está tudo aqui dentro, né? Aí o senhor falou agora há pouco da possibilidade de daqui a um futuro não muito distante a gente até se desvencilhar de aparelho físico propriamente, né? Como que seria isso, né? Não quero que você não vai adivinhar, você não é? Mas será que a gente vai evoluir a esse ponto de... E aí como é que ficariam esses serviços hoje? Eu quero tirar uma foto, pip, pip. Eu quero ouvir uma rádio, eu plugo o fone aqui, eu quero assistir a TV, o jogo do Flamengo, eu assisto, quer dizer, tem tudo aqui, não é? Quer dizer, está tudo compactado. Até isso está correndo risco. Onde que a gente vai assistir então? Vai, enfim, lá na parede, vai dar um clique e aparecer as coisas na parede? Como que a gente pode estar... Vou dar 2 exemplos que são fatos reais. Uma tecnologia que ela é nova, que ela está emergindo, mas já tem constados promissores, que é do próprio Elon Musk, que a gente estava conversando no início, que ele tem uma empresa que chama Neuralink, que ele está desenvolvendo um chip, né, e ele já implantou, já está testando em pessoas, não é ficção científica, isso está acontecendo, com resultados promissores, que essa pessoa consegue interagir com outros objetos, com a internet, receber informações nesse sentido, e é um dos caminhos. Não sei se vai ser o caminho, pode ser uma coisa que vai ter questões legais, questões éticas, questões biológicas, assim, é um caminho um pouco mais longo, mas é um caminho que está sendo estudado. A outra questão, que essa está mais próxima, então, por exemplo, é essa questão de que existem muitas câmeras, existem muitas telas, existem muitos dispositivos. Então, isso já existe, você vai chegar num ambiente, aquele ambiente vai lhe reconhecer, chegou o Paulo, chegou o Lorenberg, então a tela vai passar a informação que você gosta, vai tocar música que você gosta, né? Vai tirar a sua foto. Isso para o mercado é uma maravilha, né? Isso também já existe. Então, assim, você chega no mercado, você chega num shopping, você chega numa estação, a propaganda que vai passar para você, a música que vai tocar para você é sua, exclusiva, do jeito que você gosta. Vai saber mais de mim do que minha mãe. Já sabe. Já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, né? É tudo isso aí. E é um passo, é um piscar, daqui a pouco, né? Isso já está acontecendo. Então, assim, você pega as redes sociais, né? A gente gera muita informação para as redes sociais, a gente gera muita informação do serviço que nós utilizamos. Então, ele tem muito dado sobre a gente, sobre os nossos gostos, sobre os nossos costumes de utilizar os serviços tecnológicos, onde a gente está, onde a gente gosta, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de ouvir, de interagir. E aí, ele vai gerando informação para a gente. Isso parece, por um lado, parece legal, parece importante. Aí, voltando à pergunta do Lindbergh, que é extremamente importante, a gente ler e interpretar as coisas. E, por outro lado, é ruim, porque o algoritmo começa a prender a gente dentro de uma bolha, de tudo que a gente gosta. Só que o mundo não é feito de tudo que a gente gosta. Existem outros lados, outras ideias que são importantes para a gente, né? Que são importantes a gente entender que existem outros pensamentos e tudo. E isso é uma questão que está sendo muito discutida hoje no mundo da computação. Porque o algoritmo te oferece tudo de bom, tudo que você gosta, tudo que é importante, a sua música favorita, a sua imagem favorita, a sua foto melhor, mas te deixa fora das outras coisas que podem estar acontecendo, que é importante para você interpretar visões novas, criar novos produtos, novos serviços, novas conexões, novas ideias. Senão cada um vai ter o seu quadrado definido ali e pronto, né? Ele não vai expandir para outros horizontes. Não vai expandir. Professor. Mas, professor,
talvez não seja a área do senhor, mas a resposta que o senhor está nos trazendo me remete a uma outra reflexão. E o primeiro ponto é exatamente o narcisista. Porque no lugar que eu estou, está sempre me agradando a mim, e não o outro que está do meu lado ou a outra que está do meu lado, mas desperta o narcisista. Por outro, ao despertar o narcisista, a gente perde a essência do ser humano, que o ser humano é exatamente o relacionar. Esse relacionamento, faz parte do ser humano e o ser humano tem muita necessidade disso. E aí, onde nós vamos parar? Vai acontecer conosco o que acontece com as empresas, por exemplo. Lembra da maquininha da Olivetti? Lembro sim. Isso, Essa empresa simplesmente desapareceu por conta de não enxergar longe. Lembra quando a gente viajava, comprava aquela máquina fotográfica, cada uma melhor do que a outra, cada uma muito mais importante do que a outra. Hoje você não precisa, você tem um aparelho de celular que faz 1000 vezes melhor do que aquela maquininha. Será que nós não temos a tendência de estar no mesmo patamar de possibilidade dessas empresas ou não? É uma boa pergunta. Eu acredito que a quantidade, o que me preocupa, como você falou sobre o narcisismo, né? Eu vou falar, não consigo falar porque eu não sou psicólogo, mas eu consigo falar sobre uma questão que é assim. As redes sociais, a computação, a gente chama que a gente consegue gerar informações que são sintéticas. O que seria uma informação sintética? Quando você tira uma foto para o Instagram, você pode colocar um filtro para melhorar a sua imagem. Né? Não é você ali, é uma melhoria que o algoritmo fez. Existem pessoas, por exemplo, que vão no cirurgião plástico e falam assim, eu quero essa pessoa aqui. E ele falou assim, não é você isso aqui, mas eu quero ficar assim, porque o algoritmo gerou aquela imagem, ela se sentiu bem, mas não é ela aquilo ali, não é a essência dela, não é a forma dela fazer as coisas. Então, o que acontece, o que me preocupa é, não só o excesso de informações sintéticas, ou seja, informações que são geradas por computador, inteligência artificial está nesse contexto que precisa ser debatido, né? E também o excesso de informação. Antigamente, hoje você tem milhões de músicas, você tem milhões de filmes, você tem milhões de programas, está tudo disponível para você. E o que é o melhor para você assistir? O que é mais interessante para você assistir? Né? O que vai fazer? Às vezes a pessoa passa mais tempo escolhendo a música, escolhendo o filme, do que propriamente assistindo o filme, escolhendo a música. E isso está criando na sociedade uma certa angústia, uma certa preocupação. Será que eu estou perdendo? Existe até um nome para esse chamar... a síndrome do missing out, ou seja, a síndrome de que eu estou perdendo alguma coisa. O cara está escolhendo, mas ele está sempre com a sensação de que ele não está assistindo o melhor, que ele não está vendo o melhor, que ele não está tendo a melhor opção. Foto, por exemplo. Antigamente a gente se preparava para tirar uma foto. Né? Hoje em dia a gente tira milhões de fotos e você não vê nenhuma mais. Quando fiz jornalismo, a gente revelava, Lorenberg, ainda lá no laboratório. Não tem vergonha de falar isso. Tinha um laboratório tudo escuro lá, a gente revelava as fotos, tudo... Sabe, é um processo todo químico ali. Hoje, esse pessoal já era, falou de Olivetti. Isso já era, datilografia. Se falar isso para meu bisneto que eu teria ainda, ele vai ficar, não acredito que teve isso nesse mundo. E teve, né? Aliás, o meu bisneto, talvez neto, né? Ele vai ficar grilado quando eu falar que tinha maquininha de tirar foto, né? E quando na verdade ele vai conhecer só isso aqui, né? E é interessante, eu acho que o exemplo da fotografia mostra muito a evolução. E é um ponto interessante para a inteligência artificial, porque existia a máquina de escrever, as pessoas escreviam na mão antes, depois elas começaram a escrever na máquina de escrever. Já melhorou muito a produtividade, o trabalho, né, a qualidade da apresentação. Aí depois veio o computador. As pessoas escreviam no computador, imprimiam, né, faziam. E agora a gente está como ferramenta, por exemplo, a inteligência artificial, que está gerando textos para as pessoas. Qual que é o nome do programinha lá mesmo que eles chamam? ChatGPT. Esse bicho aí, isso aí é terrível, sabe por quê? Por exemplo, eu tenho um filho em idade escolar, ele está no ensino médio e já entrando e os trabalhos, eu falo, não lancem mão desse negócio aí. Eu quero que vocês façam pesquisa realmente, porque senão você vai chegar lá e pedir por esse negócio que ele falou aí,
ChatGPT. GPT. E pede, olha, eu preciso... Aí o que for descrito ali, o que for passado de informação, virar um texto. E aí não aprende, emburrece. Aliás, esse é um assunto que eu quero abordar com Vossa Excelência, professor Jean, daqui a pouco, após o intervalo comercial, porque eu quero saber sua opinião, sendo que há a grande vantagem, a evolução propriamente, mas e aí? Isso não está emburrecendo as nossas futuras gerações? Isso não pode ocorrer porque a dependência da tecnologia, ela traz essa comodidade, mas ela traz também traz a comodidade, mas traz o comodismo também, né? E acaba virando, pode ser que vire um problema. Eu acho que já está virando um problema aí. Acabei de citar um aqui que acaba envolvendo aí as famílias na questão escolar. Eu tenho que ir para o intervalo, só que antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar sobre o Rio Grande do Sul, rapaz. Olha só, o grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, Lojas Moda Verão, Casa da União Santa Luzia e a Polícia Militar de Mato Grosso e contam com você nesta causa. São inúmeros desabrigados que precisam da ajuda de todos nós. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. É hora de agir. Doe alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Entregue sua doação nas lojas Moda Verão e no grupo Gazeta de Comunicação, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações pelos telefones 65 3612 6507 e 65 3612 6190. Hoje voltou a chover lá no Rio Grande, em Porto Alegre principalmente, pouco menos, não é? A densidade um pouco menor do que a de ontem, né? Mas choveu bastante também na região metropolitana de Porto Alegre. O pessoal já estava limpando ali, todo já tentando ver, né, recalcular aí os prejuízos, e aí vem mais chuva, causando mais danos aí. Vamos torcer para que São Pedro dê uma trégua e que a gente possa vencer e reconstruir o nosso Rio Grande lá. Muitos gaúchos aqui, muitas famílias de gaúchos, muitos familiares de gaúchos aqui, consternados inclusive, porque muitos também perderam lá, né, perderam, além de propriedades, questões materiais, perderam também os seus entes queridos, aí, pessoas que nem foram encontradas, inclusive. O Opinião dá um tempo só e volta já já. Muito bem, tá, estamos de volta. Você está assistindo ao vivo o programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje nós estamos aqui falando sobre tecnologia e dentre outras questões ligadas ao assunto, né, aqui com o Jean Caminha, professor lá do nosso UFMT. Rapaz, olha só, vamos para o... Eu tinha marcado um nome aqui para mandar alô, mas daqui a pouquinho eu falo. Vamos para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Então, Lorenberg, terminou sem consenso a reunião da Federação Brasil da Esperança, que envolve PT, PV, PCdoB, para definir aí os critérios realizados para a definição do nome que representará a esquerda na disputa à Prefeitura de Cuiabá. Durante o encontro, os partidos decidiram manter a realização de uma pesquisa de intenção de votos como uma das avaliações para se decidir entre o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, ou o vice-prefeito José Roberto Estopa, que é do PV. Outro ponto
convergente nessa reunião foi a análise de que conseguiria ampliar o palanque entre os dois. O Lúdio Cabral, ele então avançou e terá o apoio da Federação PSOL e Rede, que deu sinal verde para a aliança com o petista. Já o Estopa afirma que poderá ter o apoio de até 10 vereadores da atual legislatura. Uma nova reunião foi agendada para a próxima segunda-feira, dia 27. Desta vez com a presença de Lúdio e Estopa para tentar definir os critérios. Eu espero que eles não briguem lá, né? Porque andam brigando pela imprensa aí. Ó, apesar dessa indecisão aí, a cúpula nacional do PT dá como certo a candidatura, dá como certa, no caso, né, a candidatura do glorioso Lúdio Cabral como uma das 15 que a sigla terá nas capitais. Já as lideranças nacionais do PV também insistem em ter Cuiabá como uma de suas prioridades. Dá um clique aí, ó, tem mais informações sobre essa reunião lá da federação. Tem uma outra notícia aqui que é um outro assunto que está esquentando, não é? Os caras estão de olho na mesa diretora na Assembleia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, deputado Júlio Campos, do União Brasil, caminha para compor o cargo de vice-presidente na chapa encabeçada pelo deputado Marcos Russo, do PSB, na disputa pelo comando da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Parece que vai acontecer em outubro essa eleição aí, né? Na quarta-feira, dia 22, o Max revelou ter conversado com Campos, que até então estava focado em pleitear a chefia do Legislativo, que atualmente pertence ao deputado Botelho. Abre aspas, eu não estou tratando de todos os cargos da mesa, eu estou cuidando da presidência. Eu tenho encontrado bastante apoio aí da maioria dos deputados, eu conversei com o Júlio e ele pretende disputar a vice-presidência. É um cargo importante, ele tem capacidade disso. Fecha aspas, disse ao recordar aí a trajetória política de Júlio Campos. Em meio às articulações, o Max foi taxativo ao dizer que não abre mão do cargo de presidente e que, inclusive, tem capitaneado aí o apoio dos colegas lá do parlamento. Ele disse, eu não vou pedir voto para nenhum outro cargo, quero ser presidente. Fecha aspas, acrescentou aí o glorioso Marcos Russo, está com os olhos esbugalhados na principal cadeira lá. Bom, pelo menos será que o Júlio Campos também não está dando uma de migué, assim, tipo assim, jogando dificuldade para colher facilidade? Porque eu acho que ele está mirando negócio de cadeira. Porque ele sabe que ele tem que ter musculatura, café no bule, para disputar a presidência. E o Max está construindo isso há muito tempo. Todo deputado estadual que vem aqui, ó, a gente pergunta, como é que está lá? Ó, rapaz, está caminhando para o Max, parece que é meio que consenso lá. E o Júlio está jogando lá, de repente, o que você acha que vai virar isso aí? Paulo e amigo telespectador, desde o começo da atual legislatura, quando o deputado estadual Júlio Campos chegou à Assembleia, ele já falava de que queria, sim, ser o presidente da Assembleia Legislativa. E falava a todo momento e a todo instante. Mas parece-me que ele não ganhou tanta musculatura assim, viu, Paulo? Uhum. Porque o que eu tenho ouvido, e com muita frequência, é de que não há discussão em torno da candidatura à presidência da Assembleia. O presidente será mesmo o deputado estadual Marcos Russo. O que tem algumas dúvidas, mas não chega a ser dúvidas gritantes, não, ao contrário.
é a questão da primeira secretaria, que deve tocar para a deputada estadual Janaína Riva, que tem um ou outro que não concorda com a sua eleição. Mas isso é esporádico, é um ou dois. É minoria. E no máximo é isso. Ou seja, restam para os outros deputados os demais cargos da mesa diretora. E a Janaína também, parece que já está bem adiantada a conversa dela com os demais lá para se manter. Quem, hein, Janaína, disse que não quero também. Se bem que ela falou isso lá atrás, né? Já está no terceiro mandato dela, ela falou assim, por causa do pai dela, né? Que o Riva adorava um cargo, né? Não queria largar o osso de jeito... Não largou, né? Só largou depois que parou mesmo. Mas o fato é que ela falou que não ia, né, e tal, e agora está aí, toda olhos esbugalhados, os olhos esbugalhados aí Porque a primeira secretaria, meu caro, pensa não, hein, é o segundo maior cargo da mesa diretora, ordenador de despesa, são 500 milhões, quanto que está o do décimo na Assembleia? Mais ou menos por aí, estava 400, quase 400, mas o próximo já deve ir, então é muita grana. Não é, que passa necessariamente pela canetada da primeira secretaria. E ela agora está aí de olho não só ela, né? A torcida do Flamengo inteira querendo aí um lugar ao sol. Mandar a Zileide aqui, que eu achei o nome dela, que está acompanhando o programa Opinião aqui no grupo, e está mandando aqui um alô. E também o Elias, que está assistindo lá no Pedra 90, o programa Opinião. Vanicleia, que acompanha o programa Opinião também aqui, direto do Pedregal. Obrigado, viu? Tem um outro aqui, Márcia Regina, que também está acompanhando a gente lá no CPA 2. Obrigado pelo carinho de vocês aqui. Lorenberg, vou pedir para você abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado dessa noite, professor Jean Campos. Eu posso passar aqui a denominação correta, né? Porque ele não é só professor, rapaz, ele é muita coisa lá. É professor do Instituto de Computação lá da UFMT e também secretário de Tecnologia da Informação da nossa Universidade Federal. Professor, eu tenho outro assunto aqui que vai mexer muito mais com o secretário do que com o professor, se eu tenho a impressão. Porque o Tribunal de Contas da União, em 2010, criou o Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação. E aí eu tenho duas perguntas, muito mais um pedido de reflexão para ajudar todos nós, ajudar a mim e ajudar o amigo telespectador. A primeira delas, o que significa, na prática, esse Índice de Governança e Gestão da Tecnologia de Informação? E uma segunda que está junto com essa, qual a importância da supervisão de segurança cibernética? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. O que é o índice de governança que o Tribunal de Contas da União criou? Primeiro, vamos entender que todos os órgãos públicos ligados ao governo federal, também ligados aos outros poderes, possuem áreas de tecnologia, e a área de tecnologia é uma área que demanda bastante investimento. E quando se fala em governança na área de tecnologia, significa o quê? Eu tenho que justificar para os órgãos de controle que cada real que eu estou adquirindo produtos e serviços de TI, ele está gerando um benefício ao órgão. Ele está gerando, ou seja, ele está alinhado com os objetivos estratégicos do órgão. Eu não estou comprando uma tecnologia, eu não estou desenvolvendo nada, por ser moderno, por ser importante, eu justifico aos órgãos de controle que aquilo ali vai trazer um benefício social, vai trazer um benefício ao órgão, porque é um investimento caro e eu preciso justificar esse investimento. E o que é a governança? São as melhores práticas internacionais de gestão. Ou seja, é a gestão de riscos, é a gestão de alinhamento estratégico com os objetivos do órgão, toda a minha tratativa de melhor aquisição dos produtos, de gestão de pessoas de TI. Então, para cada disciplina dessa, eu sou avaliado, ou seja, todos os órgãos públicos são avaliados para saber que nível eles estão.
E esse índice, ele indica ao TCU que aquele órgão precisa de mais atenção, precisa de um pouco mais de olhar, né, dos órgãos de controle para melhorar o seu nível e deixar todos os órgãos conseguindo atender os objetivos do governo e que os investimentos sejam melhor aplicados na área de TI. E isso é importante. Professor, eu vou, então, agora, ainda dá tempo neste bloco, eu queria que você me desse a sua opinião acerca daquilo que eu coloquei de preocupação, não é? Se essa questão do avanço tecnológico não possa vir trazer problemas, além da grande vantagem, né? Não pode vir emborrecer, não é? As nossas gerações do futuro aí, você tem o exemplo, claro, aí do vício nas pesquisas, que já vem tudo pronto, enfim, e dentre outras questões que acaba deixando a pessoa mais preguiçosa, mais dependente dessa tecnologia. Importante, é muito pertinente a sua pergunta, Paulo. São dois caminhos que eles se convergem no fim, que é importante a gente entender. Existe a hora certa de usar isso, então, para uma criança que está começando agora, é importante ela ler, é importante aprender a fazer os cálculos matemáticos e tudo. Mas é importante também entender que isso é uma ferramenta de trabalho. Ela não é um substituto, ela não pode ser tratada como isso. Ela vai me ajudar a fazer tarefas melhores, mais rápidas e tudo, resolver algumas coisas. Então, é preciso que os professores, é preciso que a sociedade, ela entenda e ela ensine as crianças, ela ensine os jovens e também os adultos, que usar como ferramenta. Os professores precisam ser letrados nisso, precisam entender a importância disso. Eu sou contra bloquear, porque se você bloqueia, se você tira isso das pessoas, você pode ser consumido por alguém que sabe utilizar isso melhor. Eu prefiro que a gente ensine as pessoas a usar isso melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando começou, quando ficou disponível isso aí, e me questionei, e eu fiz uma prova com meus alunos, e eu gerei a resposta de uma prova pelo ChatGPT. Só que ela estava faltando coisas e tinha um conceito errado. E eu coloquei isso para eles e falei, o que está faltando e qual é o conceito que está errado. Eles teve que buscar em outros lugares a correção daquela resposta. Para mostrar para eles, assim, isso ajuda, isso é um começo, isso inicia um trabalho, mas ele não está pronto e ele pode ter problemas. E aí a gente precisa ensinar as pessoas a usar melhor essa ferramenta. Então eu acho que ele é uma ferramenta de trabalho. Assim como foi a máquina de escrever, assim como foi o computador, é um novo tipo de ferramenta de trabalho. Eu acho que as pessoas precisam ser letradas nessa nova ferramenta de trabalho. Então, ensinar de maneira correta a utilizar. Então, demanda dos professores, demanda da sociedade, demanda de todos que usem isso aqui de uma forma melhor. Olha o desafio, não é? Eu fico imaginando isso para o pessoal que está se formando, vai apresentar monografia. Não é monografia que fala mais não, né? Como é que fala? Não é aquele material que faz, não é monografia. O que é? O TCC, trabalho de conclusão de curso. TCC. Hoje, aquele pessoal que vai analisar, a banca, não é, que vai analisar, tem que identificar. Como que ela faz para identificar se aquilo lá não Tem ferramenta. Tem ferramenta? Tem ferramenta. Inclusive, tem uma ferramenta, o próprio ChatGPT, você pode copiar o texto, colocar nele e falar, foi você que gerou esse texto? Ele vai dizer por quê. Até ele faz isso. Mas existe ele se entrega, né? Há N ferramentas que pode fazer isso. Mas eu até faço um desafio, alguns colegas professores, eu mostro isso para ele. Se eu acho que se aquela pergunta de prova ou aquele trabalho de conclusão de curso, se ele for facilmente respondido pelo ChatGPT ou qualquer uma ferramenta dessa, pode ser que esse trabalho não seja relevante, essa prova não esteja pedindo coisas corretas. Então é melhor que desafia para a gente como professor, como sociedade, falar assim, como é que eu posso fazer uma prova, como é que eu posso fazer um trabalho de curso que, ajudado pelo ChatGPT, ele seja diferente, ele agregue para a sociedade. Então já estão achando o antídoto, né? Olha só, vamos para o intervalo comercial mais uma vez, é coisa breve, de 1 minuto a gente já retoma aqui esse bate-papo muito prazeroso, inclusive cheio de informações com o Jean Caminho. Um instante só. O Opinião está de volta aqui. O último bloco, rapaz, tá voando o tempo hoje, né? O papo tá bom, o tempo tá voando e aí, Dolenberg, vamos abrir de novo aqui o bloco para o nosso glorioso Jean Caminha. Professor,
Na penúltima resposta que o senhor deu no bloco anterior, eu tenho a impressão que essa frase que eu encontrei no artigo científico que o senhor e o professor Ângelo e o professor Mirko escreveram, que é um método inteligente de gerenciamento de confiança para detectar ataques de internet, intermitentes, melhor dizendo, na internet das coisas. E eu destaquei uma frase que está no artigo, entre aspas, os recursos da internet das coisas cooperam entre si para solicitar e fornecer serviços. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário do senhor, porque eu tenho a impressão, se a minha impressão está errada, o senhor, por favor, me corrija. Tem muito a ver aquilo que o senhor falava na penúltima resposta do bloco anterior. Isso é muito importante. E a ideia é essa, é que esse computador que a gente conhece hoje, o celular que a gente conhece hoje, ele não vai ser substituído, mas ele vai ter acrescido de informações de outros dispositivos que são inteligentes. Como, por exemplo, um carro que dirige sozinho, que já existe hoje. Ele é um dispositivo de internet das coisas. Ele está recebendo informações do ambiente, ele está olhando a rua, ele está olhando o tráfego e ele está interagindo com essa rua, ele está cooperando com outros carros, ele está cooperando com a cidade, trazendo informações para isso. Então, os objetos de internet das coisas, ele tem essa função. Ele está fazendo o sensoriamento, ele está observando, quer seja com câmera, com som, quer seja com temperatura, umidade, qualquer tipo de captação que ele faz no ambiente. Ele traz um dado que vai ser interpretado aquilo ali, e aí a cidade, ou o carro, ou o prédio, ou a pessoa vai interagir com aquela informação. Então, ninguém vai precisar mais apertar o botão, escolher alguma coisa, vai ser tudo feito de uma forma inteligente, de uma forma transparente, de uma forma automática e adaptada às necessidades das pessoas. Eu citei agora há pouco, professor Jean, a questão aí dos TCCs, né? Do risco que é de o cara tentar dar uma de miguela e passar algo que não veio do conhecimento dele, sim de uma máquina. O senhor disse que já tem, inclusive, o pessoal já está antenado nisso aí, já tem até o antídoto, sim, né? Sim. Mas aí eu quero esticar essa conversa para outros campos. Por exemplo, hoje, estava vendo inclusive adoro a Ana Paula do vôlei, Ana Paula Henkel, ela estava falando que é o seguinte, que estão usando o nome dela para angariar recursos, pedir dinheiro lá para o Rio Grande do Sul, né? Aí a voz é dela, o nome é dela e tudo é dela lá. Aí ela falou, não, eu não tenho conta, eu não tenho telefone no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. Como que a gente pode prever uma velocidade que acompanhe a malícia, a maldade, eu ia falar palavrão, mas não pode, a sacanagem que os malandros têm colocado aí, parece que acompanhando quase que na mesma velocidade. É até mais rápido que a gente. Até mais rápido. Até mais rápido. Esse problema aconteceu com a Ana Paula e está acontecendo muito e vai ser muito constante nas eleições. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. É um problema que a gente chama de deepfake, né? Ou seja, você usa a inteligência artificial para você gerar uma imagem, gerar a voz, gerar texto, gerar o estilo de escrita das pessoas, e parece que aquilo foi feito pela pessoa. Nós temos uma sorte esse ano ainda que ele ainda está num nível ruim. Você consegue ver que o lábio não está sincronizado, você consegue ver, ainda está, mas isso na próxima eleição não vai estar. Com certeza. Então... Isso na próxima eleição não vai estar. E aí que vem aquela conversa, Lorenberg, que a gente falou assim, é necessário trabalhos não só da academia, da indústria, de criar mecanismos que melhorem a confiança das informações, ou seja, de você confiar naquela informação, saber da origem dela. E uma tecnologia importante que vai ser usada é a tecnologia que a gente chama de blockchain. Blockchain é a tecnologia que é utilizada para o Bitcoin, que usa para o Bitcoin. Uhum. Só que ela tem uma coisa muito interessante, a essência dela é como se fosse um livro-razão. Então, você consegue escrever coisas nela, mas você não consegue alterar de volta. Então, você consegue gerar um vídeo e dizer o seguinte, olha, fui eu que gerei esse vídeo, eu consigo rastrear de onde surgiu aquilo ali. O Banco Central, por exemplo, vai lançar o Drex, que é o real digital.
Então você vai conseguir rastrear para onde o dinheiro está passando, você vai conseguir fazer. E essa mesma tecnologia a gente pode aplicar para os vídeos, para as imagens, você consegue provar, não, eu vou confiar nessa rede de confiança e você pode, aí sim, vai melhorar o nível de confiança de todas as informações da rede. O Drex, por exemplo, essa moeda que o Banco Central brasileiro está planejando em lançar em breve, será fundamental para o combate à corrupção, Sim. por exemplo, para seguir o dinheiro de fato, né? Saber aonde foi gasto, aonde foi gasto e chegou no fim. será uma coisa maravilhosa. Tinha uma outra pergunta aqui, mas enquanto eu lembro aqui... tá. Eu vou me ater a ela, antes de eu passar para o Lorenberg aqui. Lorenberg, me perdoe, que essa questão da segurança cibernética, qual a importância dessa cibersegurança aí, diante de tudo que a gente está falando aqui, não é? Investimento, por exemplo, para que a gente tenha cada vez um serviço melhor, mais eficiente e eficaz para, nem o senhor falou aí, eles, os malas, estão à frente da gente, né? Para que a gente não possa perder o fio da meada. Eu acho, assim, como estudioso do assunto, eu acho que os dois principais assuntos para os próximos anos que a sociedade precisa discutir e entender melhor é a questão de inteligência artificial e segurança cibernética. Segurança cibernética é uma preocupação crescente. O nível de fraude está aumentando muito e a sofisticação de fraude é muito importante. Eu vou falar com toda certeza para vocês. Com certeza vocês receberam algum dia um e-mail ou um SMS dizendo, você fez uma compra em um lugar. Todo mundo está recebendo esse SMS. Você fez uma compra de X mil reais na loja XPTO. Mas isso aí é uma tentativa que ele quer que você clique, você verifica, não, eu não fiz essa compra, eu não reconheço ela. Isso aí a gente chama de um crime de phishing scam. Ele quer o quê? Pegar as informações, pegar os teus dados para você cometer um crime em seu nome e tudo. O que um criminoso cibernético quer de mais importante de tudo? Ele quer um nome limpo, ele quer um CPF limpo, ele quer. Então, às vezes, a gente começa a colocar tantos nossos dados na internet e aí, ou então utiliza erroneamente esse serviço, e aí a gente fica exposto a uma fraude. Alguém vai fazer uma fraude em nosso nome. E aí as pessoas precisam ter, primeiro, conhecer mais, estudar mais, entender mais a questão de segurança cibernética, se proteger, saber se proteger, mas também é necessário que também se criem mecanismos que melhorem a segurança das pessoas. Então, o celular vai precisar ter, já tem alguma coisa, mas ainda está muito inicial, de que fala assim, isso aqui é uma fraude, isso aqui é um spam, isso aqui é uma ligação que você não deve atender. Ele já tem um pouco de inteligência disso, isso só deve aumentar, porque as pessoas precisam se proteger. Então, qualquer assunto, empresa principalmente. Um problema que acontece muito com as empresas hoje. Existe um crime que chama ransomware, que é a pessoa, o criminoso cibernético, ele criptografa todo o banco de dados da empresa e pede um resgate para poder devolver aquela informação. Rapaz. Mas isso era um crime do ano passado. Aí as pessoas resolveram o quê? Não pagar mais esse resgate, pega o backup, alguma coisa assim, e consegue trazer de volta. E aí o que eles estão fazendo agora? Aí existe a lei de proteção de dados. Se vaza um dado pessoal de uma pessoa, aquela empresa ela é multada, ela é punida. E o que ela faz? Ela não criptografa mais. Ele rouba os dados das pessoas e fala assim, olha, Paulo, eu vou revelar os dados se você não me pagar. E aí você vai pagar uma multa porque você não protegeu adequadamente os dados pessoais das pessoas. Putz. Então enfim, nossa, eles são muito... Então, segurança cibernética é um assunto muito importante. Então, quanto mais a gente estudar, então eu recomendo às pessoas, vocês coloquem, uma dica que eu dou para os telespectadores, entre na internet e coloque Cartilha Segurança NIC-BR, NIC-BR, que o NIC-BR é o órgão que regula a internet no Brasil, que estuda a internet no Brasil. Ele tem uma cartilha, são vários tópicos, redes sociais, e-mail, tudo. É um belo primeiro passo para a gente entender um pouco como se proteger e identificar esses crimes. Isso é serviço, viu? Vou pedir para o professor Jean Caminha repetir. Você vai no Google, você busca por NIC... NIC-BR, N-I-C-B-R, né? O NIC é o órgão gestor da internet brasileira. E aí ele fez uma cartilha, um conjunto de informações de cibersegurança, e é atualizada mensalmente. Com novos crimes, com novos problemas, gratuito, você baixa na internet, você baixa no celular. Ótimo isso, ótima informação, viu? Então faça isso, eu vou fazer também, né? Porque todo mundo está sujeito a esse tipo de situação, então vamos todos nos prevenir, nos precaver, porque
Está aí, está rodando, eles estão inventando moda, e o tempo não para, como diz o Cazuza. Dizia o Cazuza, né? Lorenberg. Professor, recentemente foi firmado uma parceria entre o Tribunal Regional Federal 1 de Mato Grosso com a universidade. E exatamente sobre a questão da residência em TI. Eu gostaria muito de ouvi-lo, mas qual a importância disso para os alunos? Isso é extremamente importante. A residência de TI, ela é muito semelhante com a residência médica. Então, assim, o aluno ele já é formado, ele já tem um conhecimento, só que ele vai desenvolver um trabalho para o tribunal, né, no caso do órgão, sobre a supervisão de um professor. Então, a ideia é essa. Então, assim, que ele consiga aprender tecnologias novas, aplique de forma correta, né? Então, assim, imagina só, um aluno, ele sai, ele tem uma preparação, mas as coisas mudam, como na medicina também, tudo evolui, tudo troca. Então, assim, aquele professor, ele vai trazer, ele vai exigir do aluno que ele tenha a formalidade científica, ele cuide da segurança das informações, ele implemente de forma correta, ele consiga inovar de forma correta para aquele órgão. Então, assemelha muito com a residência médica. É um trabalho que ele faz em nível de pós-graduação, mas que desenvolve um produto para aquele órgão com a supervisão de um professor. Isso é muito importante. Tá certo, olha só, deixa eu ver aqui, o tempo, tenho 2 minutos. Antes de encerrar, eu queria que o senhor desse uma pinceladinha sobre, agora temos uma nova reitora lá na UFMT, o seu instituto, menino, eu quero saber como é que está em termos de equipamento lá, o Instituto de Computação, não é? Essa parte que o senhor comanda ali na UFMT, está tendo investimento, enfim. Queria que o senhor desse uma pinceladinha de 1 minuto, mais ou menos. Sim. Isso é muito importante a gente falar. Então, assim, desde a gestão do professor Evandro, acredito que vai acontecer também com a gestão da professora Marluce, é inegável a necessidade de investimento em TI. E isso é muito importante e é muito para que a sociedade entenda, né, também, existem determinados investimentos em TI que eles não são vistos, como, por exemplo, investimento em cibersegurança. Você investe em cibersegurança para você não utilizar aquelas coisas. Você tem que comprar um firewall que protege a sua rede e tudo. São caros, mas são importantes, porque a informação que está sendo gerada, protegida, é muito valiosa. Então, assim, é mais valioso do que o próprio equipamento em si. Então, é importante que se mantenha. O Instituto de Computação é um instituto que ele tem uma característica que ele faz muita parceria, como, por exemplo, ele fez com os órgãos, tanto parceria da parte educacional, como também na parte de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o Instituto de Computação ajudou a fazer, por exemplo, o software que fez todo o controle da vacinação da Covid do Mato Grosso, ajudou a trabalhar nisso aí. Então, a gente faz parcerias tecnológicas para desenvolver coisas que são inéditas para a sociedade. Maravilha, maravilha. Tomara que a nova reitora, a professora Marluce, também siga a mesma pegada aí para melhor, para que a gente possa estar cada vez mais atualizado. Obrigado, professor Jean Caminha. É sempre bom tê-lo aqui, porque a aula que a gente tem aqui, a gente atualiza, não é, com tudo. Obrigado, e esse espaço continua a posto para bem informar. Opa, ótimo. Eu agradeço muito o convite, muito feliz de vir aqui mais uma vez, né? Estou à disposição para quando precisar, conversar qualquer assunto sobre tecnologia, estou à disposição. Obrigado, abraço também para a sua esposa, Silane. Silane? Isso. Eu falei fotógrafa, mas ela também é paleontóloga. Paleontóloga. Obrigado, viu? Vou deixar ele vir aqui, porque se não deixar, ele não vem também. E é bom que só veio junto já também, né? Lorenberg, segunda-feira? Segunda-feira. A gente vai entrevistar aqui segunda-feira a delegada da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e também especial lá da Delegacia Especializada do Adolescente, a DEA Josirlete Magalhães Crivileto. Às 7h30 da noite, a delegada Josirlete, mais uma vez com a gente aqui, tem, sobre adolescentes, como as políticas do trabalho, enfim. Às 7h30 da noite, segunda-feira, bom fim de semana, se cuida com frio ou sem frio. A gente vai estar sempre com fé em Deus. Fica bem, fica com Deus também.